Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, visitantes que nos honram com sua presença e aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito ao secretário vereador Michel Bart para que faça a chamada dos vereadores. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Irmiror Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Bart. Presente. Odolir Bourdignon. Presente. Osni Simon. Presente. Paulo Sérgio Marques. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 23 de setembro de 2024. Pauta desta sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 196 de 2024, da 31ª sessão ordinária de 2024. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, leitura, discussão e votação do pedido de informação número 03 de 2024. Leitura e discussão da indicação número 014 de 2024. No grande expediente não temos nenhum vereador inscrito. Ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 02 de 2024, que trata da aprovação das contas do município de Iporã do Oeste, referente ao exercício financeiro do ano de 2023. Na explicação pessoal, também não temos nenhum vereador inscrito. Vamos ao pequeno expediente. Passamos à apreciação da ata número 196 de 2024, da 31ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 16 de setembro de 2024. Peço a dispensa da leitura da ata, que está publicada no site da Câmara, e os vereadores receberam uma cópia. Todos os vereadores concordam? Coloco em discussão a ata número 196 de 2024. A palavra está livre. Coloco a ata número 196 de 2024 em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. A ata número 196 de 2024 está aprovado por unanimidade de votos. Na leitura das correspondências, hoje não temos nenhum registro de correspondências. Passamos para matérias do dia. Solicito ao secretário vereador Michel a leitura do pedido de informação número 03 de 2024, de autoria dos vereadores Michel Bart e Osni Simon. Primeiramente, saúdo o senhor presidente e demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa, quem nos acompanha aqui, também quem nos acompanha em suas casas. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina. Pedido de informação número 3/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Os vereadores do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Michel Bart e Osni Simon, integrantes desta Casa Legislativa, nos termos da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no inciso 9, parágrafo 2º, artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do regimento interno dessa Casa, depois de cumprida todas as formalidades legais e regimentais, apresentam e requerem que digne Vossa Excelência encaminhar expediente ao senhor Valmor Reis, digníssimo prefeito municipal, no que segue. Excelentíssimo senhor prefeito, viemos por meio deste pedido solicitar informações sobre a situação dos incentivos econômicos de todas as modalidades destinadas aos produtores rurais de Iporã do Oeste, os quais, segundo relatos, alguns não foram pagos no período que compreende de novembro de 2023 a setembro de 2024. Considerando a importância desses incentivos para o desenvolvimento da agricultura local e o sustento das famílias envolvidas, gostaríamos que fossem esclarecidas as seguintes situações. 1.
Quais foram os motivos / justificativas para a não concessão dos pagamentos? 2. Existe um cronograma para a regularização desses incentivos? 3. Quantos incentivos / protocolos não foram pagos? 4. Quantos incentivos ainda estão em análises? 5. Quantos incentivos permanecem com os pagamentos atrasados? 6. Qual o nome dos beneficiários não pagos e quais as modalidades de incentivos aos quais cada um deles ficou sem receber? Agradecemos pela atenção e esperamos uma resposta o mais breve possível. Atenciosamente, Michel Bar, Osnissimon, MDB. Justificativa. Como representantes do povo, é um dever dos vereadores garantir a transparência e a prestação de contas no uso dos recursos públicos. Nesse sentido, o pedido de informação solicita dados específicos sobre os incentivos não pagos e a justificativa. Devido a reclamações de munícipes de que seus incentivos aos quais teriam direito não estão sendo pagos, e diante da ausência de motivos plausíveis para esta negação, é que é feito este pedido de informação. Esta solicitação não é apenas um exercício de fiscalização, mas também uma maneira de assegurar que os recursos públicos estão sendo utilizados de forma eficiente e em conformidade com os interesses da comunidade. Além disso, a transparência nessas questões promove a confiança dos cidadãos na administração pública. Na certeza de podermos contar com as informações acima descritas, na oportunidade manifestamos nossas estimas e considerações. Atenciosamente, Michel Bar e Osnissimon. Coloco em única discussão o pedido de informação. A palavra está livre para discussão. Senhor presidente, Vereador Osni, com a palavra. quero aqui saudar primeiramente o presidente dessa casa, senhor Adriano Klein, em nome dele, saudar os demais vereadores presentes nessa sessão, a vereadora Irmi, aos funcionários dessa casa legislativa, ao cidadão Rafael, que sempre nos honra com a sua presença, e também as pessoas que nos acompanham via rede social. Então, esse pedido de informação, a gente quer dizer, anteriormente a fazer a questão da explicação, de dizer que é um dever do legislador, né, questionar quando há falta de clareza, né, em relação às atividades e do serviço público. Então, também é uma oportunidade de o executivo prestar contas em relação àquilo que é questionado. Então, em relação a esse pedido de informação, não é nós que estamos pedindo, é a população, as quais as pessoas que nós estamos visitando agora nas últimas semanas, né, e eles vêm questionando muito a questão dos incentivos agrícolas, né, visto que nós somos um município essencialmente agrícola e alguns serviços não estão sendo realizados ou são negados pela administração municipal. Principalmente protocolos encaminhados, né, pedidos negados e também o cronograma não cumprido em relação aos incentivos agrícolas hoje existentes. Então, em relação a isso, foram feitos 6 questionamentos que estão aqui nesse pedido de informação e gostaríamos que o Executivo fizesse a sua parte de ser transparente e que nos encaminhe de volta os nossos questionamentos. Então, este é o pedido de informação. A gente fez isso em relação aos inúmeros pedidos que nos têm sido feitos durante essas visitas que nós estamos fazendo ultimamente e gostaríamos que o Executivo Municipal tome providências. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra para a discussão. Senhor presidente, Vereador Michel, com a palavra. então, dispensando os cumprimentos anteriormente citados, o pedido de informação, ele agora veio com maior ênfase, né, o que eu posso dizer agora. E claro que a gente precisa dividir o trabalho de vereador, que a gente aí continua executando, e o período eleitoral. Então, a gente continua com as nossas obrigações de vereador, e então foi uma situação que não foi uma, não foi duas, né? Então, foram vários questionamentos e que a gente precisa de um esclarecimento, né? Porque nós precisamos passar para essas pessoas entender o porquê, né? Nós temos alguns incentivos, que a questão de cascalhamento,
alguma coisa nesse sentido, portanto, a gente necessita saber o porquê não foi concedido o benefício, né, de uma forma ampla de todos. Então, aqui no questionamento já tem mais algumas situações que de repente a gente acabou que nem chegou até nós. Então, de uma maneira bem tranquila, exercendo nossa função como vereador, a gente tem a obrigação, né, colega Osni, a obrigação de buscar essas informações para estar transparecendo para os nossos munícipes, né? Então, eu acho que isso é um direito, que a resposta ela não é para nós, é para os munícipes, como também o Osni também bem comentou. No mais, era isso, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Continua livre a palavra para discussão. Senhor presidente, Vereador Paulo, com a palavra. quero cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta casa, vereador Hermi, Rafael, presente aqui, também quem nos assiste. Aqui está colocado alguma questão de concessão de pagamentos, né? Então, assim, eu tenho mantido contato, inclusive com o secretário da Agricultura, de algumas situações, no dia a dia também, a gente conversa, e o que eu sei que existem alguns, poucos, mas eu não tenho dúvidas de que a administração vai responder essa questão com toda certeza, mas a única coisa que está pendente é porque é alguma falha em documentação, né? Isso eu já posso adiantar isso porque conversando com o secretário sobre situações, e é uma pequena minoria que talvez não deixou, né, que faltou alguma documentação, algum detalhe, uma documentação, alguma coisa que não estava correta. Então, o município fazendo o papel de exigência dele, que ele precisa cumprir, a questão também de fiscalização da documentação toda. Então, se faltou alguma questão nesse sentido, então já posso adiantar, até numa conversa que eu tive com ele naqueles dias. Então, a questão dos que não foram pagos é por uma questão legal, legislativa, que faltou alguma documentação vir, né? Quanto a protocolos, eu acho também, o município segue um cronograma, né? Voltamos, né? Essa administração voltou a trabalhar justamente em programas agrícolas que tinham sido deixados de lado, né? Incentivos que não existiam, a questão dos acessos, a questão dos cascalhamentos na propriedade, enfim, né? Eu acho que a gente voltou a atender, às vezes não tem, talvez suficiente maquinário, funcionários, enfim, para fazer talvez tudo dentro do que às vezes a população espera, mas o que eu sei que do protocolo, quando ele é feito, quando entra numa localidade, numa linha, é feito, mas eu espero realmente que a administração traga essa documentação, né, faça essa explicação, mas já adianto aqui, né, dessa questão, porque há poucos dias eu falei inclusive com o secretário da Agricultura e a gente entrou nesse caso, e foram quase 4 milhões em bônus nesses 4 anos, né, de pagamentos. Isso, né, com certeza um grande avanço que aconteceu né, e eu acho que Vereador Paulo, concluindo. Não, só uma questão. Se atenha à indicação. O bônus não, pelo que eu estou vendo aqui, ou algumas coisas não estão dentro da indicação. Então, eu só peço que se permaneça na discussão da indicação. O pedido de informação. Pode continuar discutindo. Porque esse é um dos incentivos, no meu entender. Incentivos não pagos. Então, para mim, ele estava incluso, né? Então, assim, nesse sentido que eu quero... Mas finalizo, presidente, com toda certeza, dizendo que a municipalidade vai responder, com certeza, e adiantando que talvez alguma questão de documentação não tenha sido deixada, por exemplo, para poder a municipalidade fazer também esse pagamento. Obrigado. Continua livre a palavra para discussão do pedido de informação. Bom, também quero me manifestar sobre esse pedido. Parabenizar primeiro os meus colegas, Michel e Osni, pelo pedido de informação, porque também tive relatos. Acredito, se o colega vereador Paulo foi procurar a municipalidade, também teve relatos de situações
nesses incentivos agrícolas, senão, mas enfim. Não foi essa a situação, presidente. Não foi o que eu comentei. Eu conversei com ele em situações gerais. Vereador Paulo, eu estou em discussão, né? Enfim, também recebi relatos nesse sentido. O que eu quero colocar, o que eu coloquei antes, os acessos não fazem parte dos incentivos em si. O que faz parte? O bônus agrícola com certeza faz parte, os horas máquinas fazem parte, os metros cúbicos de depósitos, tanto faz de cisterna ou de reservatório de esterco, fazem parte. Dentro o sêmen são incentivos que fazem parte de todo o programa. Provavelmente tem mais alguns que fazem parte dos programas de incentivo agrícola, né? Então, nesses relatos, o que veio para mim é que tem situações negadas e tem situações de atraso desde fevereiro. Então, nada mais justo do que a administração fazer essas informações para nós debruçar depois e olhar por qual motivo foram negados e por qual motivo estão em atraso. Se é falta de documentação, ok. De qual parte? Parte da empresa? Parte dos agricultores? E aí vamos a cobrança para resolver. Mas e os negados? Quais os motivos que foram negados? Então, justamente por isso esse pedido de informação e espero que a administração, que nem o vereador Paulo colocou, traga as informações. Mas continua livre a palavra para a discussão do pedido de informação. Não havendo mais manifestação, coloco em única votação o pedido de informação. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Pedido de informação número 03 de 2024, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário vereador Michel a leitura da indicação número 014 de 2024, de autoria da vereadora Irmi Roschneiders. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina. Indicação número 14 de 2024. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal que seja criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Excelentíssimo senhor Valmor Reis, prefeito municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina, a vereadora abaixo subscrita nos termos que dispõe o inciso 3 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja enviado à Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste projeto de lei com o objetivo de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Fundo Municipal do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 20 de setembro de 2024. Irmi Roschneiders. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, venho por meio desta apresentar uma indicação para que seja enviada a esta Casa Legislativa projeto de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo que visa a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A criação deste conselho será muito importante, pois este conselho será um espaço de participação e controle social, permitindo que as pessoas com deficiências e suas famílias possam opinar sobre políticas públicas, contribuindo para a formulação e implementação de ações que atendam às suas necessidades. O Conselho deve ser composto por representantes do governo, da sociedade civil e de organizações que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Já o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência terá como finalidade a captação e gestão de recursos destinados ao financiamento de projetos e ações que visem a inclusão, acessibilidade e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Com a criação do fundo, será possível implementar iniciativas como programas de capacitação,
acessibilidade em espaços públicos e auxílio a projetos que promovam a autonomia e a dignidade das pessoas com deficiência. A criação do Conselho e do Fundo representa um avanço significativo na luta por igualdade de oportunidades e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A criação destes órgãos permite, entre outras, a promoção da inclusão social, já que o Conselho e o Fundo têm o objetivo de promover a inclusão social das pessoas com deficiência, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e que suas necessidades sejam atendidas nas políticas públicas. Participação e controle social, pois permitirá a participação ativa das pessoas com deficiência e de suas famílias na formulação e supervisão de políticas, assegurando que as decisões sejam fundamentadas nas reais necessidades da comunidade. Acesso a recursos, pois com a criação do Fundo Municipal será possível a captação de recursos financeiros para projetos e iniciativas que visem a acessibilidade, educação inclusiva, capacitação profissional e outras ações que promovam a autonomia das pessoas com deficiência. Articulação intersetorial. O Conselho facilitará a articulação entre diferentes setores da administração pública, garantindo uma abordagem integrada para a solução das questões que afetam as pessoas com deficiência. Fortalecimento de políticas públicas. A existência do Conselho e do Fundo contribuirá para a efetivação das políticas públicas já existentes, como a Lei Brasileira de Inclusão, promovendo sua implementação efetiva no nível municipal. Educação e sensibilização. Os projetos financiados pelo Fundo poderão incluir campanhas de conscientização e educação para a sociedade, promovendo a quebra de estigmas e preconceitos relacionados às pessoas com deficiência. Apoio a iniciativas locais. O Fundo poderá apoiar iniciativas de organizações não governamentais e grupos comunitários que atuam em prol dos direitos da pessoa com deficiência, fortalecendo a rede de apoio local. Monitoramento e avaliação. O Conselho poderá atuar na criação de indicadores e mecanismos de avaliação para monitorar a efetividade das políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, assegurando a prestação de contas e transparência. Garantia de direitos. A criação do Conselho e do Fundo reforça o compromisso do município em garantir os direitos das pessoas com deficiência, promovendo uma cultura de respeito e dignidade. Resposta a demandas da sociedade. A implementação destas iniciativas atende a uma demanda crescente da sociedade por políticas mais efetivas e inclusivas, refletindo um compromisso com a diversidade e a equidade. Essas justificativas demonstram a relevância e a urgência da criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, visando construir um município mais justo e acessível para todos. Como forma de facilitar a análise, segue anexa a esta indicação modelos de projeto de lei, tanto de criação do Conselho quanto do Fundo. Atenciosamente, Irmi Rohrschneiders, vereadora. Então, tem aqui um anexo, que é um exemplo de um projeto de lei, que vai ficar à disposição dos demais colegas vereadores na secretaria dessa casa. Era isso, senhor presidente. Coloco em única discussão a indicação número 014. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereadora Irmi, com a palavra. Saúdo o senhor presidente Adriano, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, Rafael que se faz presente e também aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje em bom número pelas redes sociais. Então, a minha iniciativa dessa criação desse Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, já há algum tempo, como a minha formação é serviço social, sou assistente social, então eu participo de vários grupos de pessoas que se preocupam com aquelas pessoas que realmente precisam de uma atenção especial. Então, nenhuma pessoa tem alguma deficiência porque quer ter, né? Então, as políticas públicas, eu vejo que elas estão expostas para aquelas pessoas que delas necessitarem. Quem não precisa, graças a Deus que não precisa, né? Então, aqui não apenas as pessoas com deficiência intelectual,
mas também todos os tipos de deficiência. Então, no nosso município, a gente ainda não tem esse conselho, ainda não temos o fundo municipal, então isso nos impede de captar recursos, e essa questão da acessibilidade é muito importante para incluir essas pessoas, né? Então, já está vindo várias políticas públicas boas que já estão incluindo as pessoas, mas ainda falta estar completo. Então, dessa forma, também fui procurada pela PAI para a gente conseguir dar entrada. Eu achava que eu poderia entrar com o projeto de lei já, mas consultando o jurídico e o Eliseu também, né, a gente viu que como precisa criar também o fundo municipal da pessoa com deficiência, então deveria vir da prefeitura mesmo o projeto. Eu acredito que eles vão olhar com bons olhos e já ainda espero, nesse ano, mandar o projeto de lei para essa casa e peço colaboração dos demais colegas vereadores e sensibilidade para nós criarmos o Conselho e o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra para discussão da indicação número 14. Coloco em única a matéria ora lida será acatada e encaminhada ao Executivo Municipal para as devidas providências. No grande expediente não temos vereador inscrito. Passamos para a ordem do dia. Conforme o previsto no artigo 396 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a ordem do dia será de pauta exclusiva, destinada à apreciação do projeto de Decreto Legislativo número 02 de 2024, elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamentos, que trata da aprovação das contas do município de Iporã do Oeste do exercício de 2023. Coloco em única discussão o projeto de decreto legislativo. A palavra está livre. Não havendo manifestações, Posso ainda? pode. A palavra está com o vereador Paulo para a discussão do projeto do decreto legislativo. Ok, eu só estava lendo umas informações aqui que são constantes e aí passou passou um pouquinho do tempo de pedir a palavra. Então, nós nos reunimos, as comissões de orçamento, onde fazem parte o vereador Ângelo e o vereador Michel também, para analisar essas questões. E a gente tem aqui do Tribunal de Contas, né? Todo ano ele segue, ele é o órgão de controle, de assessoramento que avalia essas questões, e que uma vez, e eu me lembro quando eu era vereador da outra vez, era muito mais apenas aos índices mínimos na área da educação, da saúde, se era um mínimo de 25% na educação, 15% na saúde e algumas questões mais técnicas. Hoje eu vejo que o parecer do Tribunal de Contas ele é muito mais amplo, ele é muito mais completo, né? Ele também olha outros índices como número de crianças na escola, vagas de creche, vagas de pré-escola. Nós temos outros projetos que os municípios precisam se adequar, que é a questão da educação em tempo integral, enfim. A nota da própria educação, que aqui nós temos o VAR, né, um projeto que veio agora há pouco, que é o valor aluno, ano, referência, por exemplo, que vai acrescentar, e ainda bem, né, Iporã mantém índices bons na área da educação, há muitos anos já, isso prova da nossa qualidade na educação, dos investimentos, não só desta, mas de outras administrações anteriores, na qualificação dos profissionais, né, e, no entanto, eu acho que essa casa, nós entendemos na comissão, que a gente deveria seguir esse parecer do Tribunal de Contas, né, que indica, que sugere a aprovação das contas do prefeito Adélio, hoje em memória, do ano de 2023. Claro que tem algumas recomendações que sempre vêm, e eu acho que são importantes, que devem nortear o plano de trabalho, o plano de governo de administrações futuras, para atender alguns índices que às vezes não estão sendo atendidos 100%. Mas
por exemplo, vagas em pré-escolas, a questão do ensino integral, como é que eu falei, enfim, né? Mas eu acho assim, pelo que a gente pôde ver no relatório de 400 e poucas páginas, né, também que mostra, e porém mais uma vez aplicou de forma correta os recursos nos setores específicos, né? E então eu peço que os colegas também sejam favoráveis, né, à aprovação das contas, porque a gente seguiu, inclusive, o parecer do tribunal, que tem, por exemplo, um conhecimento muito mais específico, né, e formativo nessa questão. Mas a responsabilidade cabe a nós. Mas vejo que também ninguém aqui tem motivos para votar contrário à rejeição das contas do prefeito, porque os índices estão todos dentro do que devem estar dentro da área de saúde, educação, assistência social, enfim, outros setores que são totalmente avaliados, né, numa avaliação de contas de prefeito. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra para discussão do decreto legislativo. Não havendo mais manifestações, passamos para a votação do projeto de decreto legislativo número 02 de 2024. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Vereador Paulo. Sim. Vereador Ângelo. Sim. Vereador Darcy. Sim. Vereador Osni. Sim. Vereador Michel. Sim. Vereador Mário. Sim. Vereador Odolir. Sim. Vereadora Irme. Sim. E o vereador Adriano também sim. Então, aprovado por unanimidade o decreto legislativo. Na explicação pessoal não temos nenhum vereador inscrito. E assim sendo, quero comunicar também que o nosso regimento interno, no artigo 185, prevê que nossas sessões mensais são em número de 4. E esse mês temos 5 segundas-feiras, ou seja, seria 5 sessões. Então, dessa maneira, não teremos sessão na próxima segunda-feira. Sendo assim, declaro encerrada a presente sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 7 de outubro de 2024, segunda-feira, com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.